1 Pedro 4, de 7 a 11. Antes de entrarmos nesse texto, eu quero primeiramente deixar uma pergunta para a igreja, para mim, para você. Você tem ansiado pela volta de Cristo? Como igreja do Senhor, temos aguardado confiantemente que Cristo breve voltará, estamos aguardando nessa confiante esperança. Nesse tema que eu quero falar hoje com os irmãos um pouquinho aqui, rapidamente, sobre atitudes de uma igreja que espera a volta de Cristo. O nosso texto lá, 1 Pedro 4, de 7 a 11, nos diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça nesta manhã, te adoramos, Senhor, pela oportunidade que temos de nos reunirmos aqui e cantarmos louvores ao teu nome, Senhor. Pai, neste momento pedimos a graça do Senhor sobre nossas vidas, o entendimento, Senhor, do teu Santo Espírito, Pai, que possamos entender a sua palavra, Pai, e aplicá-la em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Pedro aqui ele escreve no versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. O que ele quer dizer com o fim de todas as coisas? A volta de Cristo. Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Ele está se referindo a isso, a volta de Cristo. A Bíblia, ela é clara quanto à volta de Cristo. Nós vemos vários textos falando sobre isso. 1 Tessalonicenses 4,16, Atos 1, 10 e 11, e inúmeros outros textos também. Porém, ela não é clara quando isso ocorrerá. Também vários textos nos falam isso, 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2 diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Tiago 5,8 também nos diz assim: Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, irmãos, diante dessa certeza de que Cristo voltará, mas da incerteza de quando isso ocorrerá, como viver diante dessa perspectiva escatológica? E Pedro ele vem nos trazer aqui 4 atitudes para nos orientar a estarmos vivendo enquanto aguardamos a volta do Senhor. Até uma perguntinha que eu fiz para nós aqui: como temos vivido? A pergunta que eu fiz no começo: temos ansiado pela volta de Cristo realmente? Ou temos vivido com nossos olhos focados no tempo presente, mais preocupados em acumular bens, seduzidos pelas coisas deste mundo, e muitas vezes nos esquecemos de onde somos, de quem somos, e que Cristo realmente vai voltar, irmãos? Então essa tem que ser uma esperança viva em nossos corações, uma certeza de que o Senhor está voltando, e consequentemente nossas atitudes serão diferentes. Como está a nossa vida de oração? Como tem sido nossas atitudes para com nossos irmãos? Pedro, nesse texto, ele escreve aos seus leitores e os encoraja a viverem uma vida aguardando a volta de Cristo. Lembrando que, quando ele escreve esse texto, se formos lá para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele está escrevendo a irmãos que estavam na dispersão, irmãos que estavam sendo perseguidos. E essa palavra ela é uma palavra de exortação, mas também é uma palavra de estímulo. Irmãos, vocês estão sendo perseguidos, mas Cristo vai voltar. Cristo está voltando, olhe para isso.
Esse alerta sobre a proximidade de Cristo serviu de estímulo para os crentes que estavam vivendo em meio às perseguições, por se declararem cristãos. Então, como eu disse, diante dessa verdade, que o fim está próximo, Pedro apresenta 4 atitudes para a igreja que aguarda a volta de Cristo. A primeira atitude está lá no versículo 7, que nos diz assim: sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Primeira atitude que devemos ter como igreja: sermos criteriosos e sóbrios e vigilantes em oração. A palavra criteriosos e sóbrios, no grego, estes 2 verbos apontam para uma mesma coisa, que é a necessidade de moderação, de sobriedade e capacidade de ver e pensar claramente. O cristão deve levar uma vida de autodomínio e sobriedade dedicadas à oração. A oração nos capacita a olhar para além das circunstâncias do presente e conservar o fim em vista, que é a volta do Senhor. São as orações do cristão que mantêm os seus olhos voltados na direção certa. O cristão deve se manter sóbrio e consciente, e vigilante em oração, pois não sabemos quando o Senhor virá. Quando Jesus voltar, devemos estar preparados, pois não podemos ser pegos de surpresa. Como lemos no texto de Tessalonicenses, né? Que o Senhor voltará como ladrão de noite, e a igreja tem que estar preparada. Diante dessa... Por que ele está falando sede sóbrios e vigilantes? Irmãos, temos ouvido muito, já várias pessoas marcando a volta de Jesus. Isso tem se ouvido demais. E também temos ouvido muitas atitudes atitudes loucas até, que pessoas tomam nessa ansiedade da volta de Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, Cristo está voltando, mas sede vigilantes, sede sóbrios e orem em todo o tempo. E isso, fará com que vocês mantenham o foco no Senhor. Não se desviem, não comecem a cometer loucuras escatológicas, coisas absurdas. Então se mantenham firmes na palavra e na oração. Também a segunda atitude que ele destaca, irmãos, está no versículo 8, que ele diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. A segunda atitude que vemos aqui é uma atitude de amor intenso. 1 Coríntios 13:13 nos diz assim: agora, porém, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, maior é o amor. Ele destaca que ele nos orienta a termos um amor intenso. O que é esse amor intenso? Amor intenso é a marca indispensável da vida cristã. O amor é a base de todas as coisas. Se você ama seu irmão, você vai orar por ele, você se preocupa com seu irmão. Se você ama, você é hospitaleiro. Se você ama, você é servo. O amor, ele perdoa. O amor tolera. O amor restaura. O amor compreende. No grego, a palavra intenso, ele diz: tende por tudo, porém, amor intenso, uns para com os outros. A palavra intenso tem o sentido de algo que possa ser esticado. Dessa forma, o cristão que tem o amor intenso, ele não expõe os pecados do seu irmão. Pelo contrário, assim como Pedro dá a ideia de como um cobertor que cobre, ele alcança ao seu irmão e ele cobre os pecados do seu irmão e o traz para si, para ajudar, para que possa ser restaurado. Ao invés de expor o irmão, ele vai ao encontro desse irmão e, como se fosse um cobertor, ele cobre os pecados desse irmão para que não seja exposto, mas trazer para si. Aí você pode pensar, mas então Pedro está falando para escondermos o pecado do irmão? Não é isso que ele quer dizer. Quando alguém próximo de nós peca, qual é a nossa intenção? Encobrir esse pecado, não divulgar, para proteger essa pessoa. Porém, quando é alguém um pouco distante de nós, muitas vezes temos a intenção de criticar, a intenção de expor. Isso vem gerar uma fofoca, isso começa a gerar várias coisas que vão prejudicar ainda mais esse irmão que pecou.
E o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, que com esse amor intenso, esse irmão que pecou, nós devemos cobrir esse pecado dele, não esconder, cobrir, trazer para perto, e aí sim, poder tratar esse irmão e ajudá-lo a se reconciliar, a pedir perdão ao Senhor e restaurar a sua vida. Essa é a atitude do que Pedro está falando, desse amor intenso. Né? O amor intenso, ele busca preservar a honra do outro. Como eu disse, não esconder, mas preservar. Não devemos também tomar essa expressão, o amor cobre multidão de pecados, como uma explanação doutrinária sobre como o pecado é removido. A culpa e a penalidade pelo pecado só pode ser removida pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus é o único que perdoa os pecados. Né? O papel do cristão é simplesmente amar o irmão e não expor o irmão a situações, mas não podemos confundir essa situação, né? Porque o único que perdoa realmente pecados é Cristo. Mas tivemos uma terceira atitude, irmãos, que está no versículo 9, que Pedro diz, sede hospitaleiros sem murmuração. A hospitalidade é uma virtude do amor. Nesse contexto que Pedro escreve, as famílias que perdiam seus bens e eram perseguidas por causa do Evangelho, necessitavam de algum lugar para ficar. Elas muitas vezes fugiam da sua cidade. E ao chegarem em outras cidades, os cristãos, eles estavam com suas casas abertas para poder hospedar, receber essas pessoas. Então essa era a importância, né, da hospitalidade num tempo de perseguição. Mas ele diz assim, sede hospitaleiros sem murmuração. O que ele quer dizer com isso? Muitas vezes, irmãos, como disse aqui, famílias inteiras estavam fugindo das suas cidades. Agora você imagina você abrigar na sua casa uma família inteira, uma família com 10 pessoas, uma família grande, né? Isso gerava uma despesa, com certeza, isso gerava uma dedicação de tempo, né, para você fazer isso. Então, isso deveria ser feito com alegria e sem murmuração, porque essa é a atitude, né, do nosso coração, né? Devemos fazer, mas com alegria. Tudo que formos fazer, com alegria. E hospitalidade da mesma forma, né? Hoje, nossa realidade é bem diferente. Com certeza, dificilmente você encontrará uma pessoa fugindo de perseguição e terá que abrir as suas portas para isso. Mas como trazer isso para nossas realidades? Da mesma forma, devemos ser hospitaleiros. Né? E como ser hospitaleiros hoje? Podemos receber alguém que está em dificuldade, receber uma pessoa em casa, dedicando tempo para ouvir essa pessoa. E isso hoje é muito difícil. Né? Tempo é uma coisa hoje que as pessoas não querem dedicar o seu tempo para ninguém. Hoje todo mundo tem as suas obrigações. Até essa semana alguém me falou assim, mas parece que está correndo muito rápido a coisa, o tempo hoje é muito rápido. Mas não é as mesmas 24 horas. É que, na verdade, as nossas prioridades hoje são muitas. Né? Nós estamos que nem loucos correndo atrás das coisas e muitas vezes não dedicamos tempo a ninguém. Às vezes você pergunta para uma pessoa, como está? Você está bem? A hora que a pessoa vai dizer, não estou bem. Você, tudo bem, então estou indo. Não queremos dedicar esse tempo a dar ouvido às pessoas. Né? Então essa hospitalidade pode ser nesse momento, de dedicar um tempo a ouvir, né, alguém que necessita. Também podemos acolher missionários que vêm para a nossa cidade, para a nossa igreja. Então, a hospitalidade, irmãos, ela é uma atitude, ela não é uma obrigação, é uma atitude. A hospitalidade, ela é um privilégio. Servir a Deus, acolhendo pessoas necessitadas e usando o que temos para abençoá-las, é um privilégio em nossas vidas. E por fim, nós temos a quarta atitude, que está lá no versículo 10, que Pedro vem dizer assim, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quarta atitude do cristão, irmãos, ser servo. Esse amor intenso, ele vai gerar hospitalidade e também ele vai gerar o serviço. Né? Como eu disse, o amor é a base de todas as coisas.
pelo amor, vão ser geradas essas outras atitudes também. Na comunidade cristã, a vida é uma vida de serviço aos irmãos. A palavra grega diakonuntes origina as palavras diaconia e serviço. Aqui esta palavra tem um significado abrangente, incluindo todo tipo de serviço que se pode prestar ao próximo. E nós temos o maior exemplo deixado para nós, né, que foi Jesus. Jesus foi o nosso maior exemplo de servo. Em Marcos 10:45, diz assim: aquele que não veio para ser servido, mas para servir. Então devemos seguir o exemplo de Jesus e colocar em prática o dom que recebemos a serviço do reino de Deus. Mas você pode dizer: eu não tenho nenhum dom, eu não sei qual é o dom. Qual é meu dom? No entanto, cada um de nós somos dotados de algum dom. Você pode não saber qual é o seu dom, mas você tem um dom. Ao receber os dons, o cristão se torna um dispenseiro da graça de Deus. O que é um dispenseiro? Dispenseiro é a mesma coisa que um mordomo. Esse termo se refere a um administrador. Portanto, que privilégio podermos administrar o que o Senhor nos confiou, né? O dom não é algo nosso, é proveniente da graça de Deus. Ele distribui de diversas formas. Se nós formos lá para Romanos 12, de 6 a 8, nós vamos ver ali que ele está falando sobre o dom de profecia, que é a pregação da palavra de Deus, dons de ministério, dons de ensino, dons de exortação, dons da contribuição, da misericórdia. Portanto, se você for analisar, pelo menos um desses dons você tem e deve colocar em prática. Basta você orar ao Senhor e descobrir qual o seu dom e colocar em prática para a glória do nome do Senhor. Mas aqui no versículo 11, Pedro vem destacar dois dons exclusivamente aqui. Primeiro, o dom da comunicação e segundo, o dom do serviço. A expressão, no versículo 11, né, ele diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. A expressão se alguém fala inclui todos os tipos de ministérios da igreja que primam pela comunicação da graça de Deus em palavra, seja em pregação, seja no ensino. Então, quem for ministrar a palavra, ele não deve falar o que pensa, mas deve falar de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, falar de acordo com as Escrituras. Os oráculos de Deus é a palavra de Deus revelada nas Escrituras. O pregador, ele não gera a mensagem, o pregador simplesmente ele transmite a mensagem. Então, irmãos, aquele que tem essa incumbência de trazer a palavra de Deus, ele deve ser fiel às Escrituras, né? Essa é imprescindível, ser fiel às Escrituras. Mas ele vem falar aqui do segundo dom, que é o dom de serviço. Ele diz assim: quem serve, faça na força que Deus supre. Deus supre as forças necessárias para o serviço cristão. Basta nós nos dispormos a isso. É Ele quem nos capacita, né? Deus, a nossa força, ela vem do Senhor. O cristão não deve desanimar do serviço, mas fazer de tal modo que Deus seja glorificado. Você já ouviu alguém dizer assim: eu vou dar uma diminuída, eu vou parar um pouco porque eu estou cansado? Muitas pessoas dizem isso: eu estou cansado, eu vou diminuir um pouco, né? A palavra de Deus diz que a nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor. Se você se dispor a servir, Ele vai capacitar. O cristão, no serviço cristão, o servo não aparece, quem deve aparecer é Jesus Cristo. Não faça o serviço cristão esperando o reconhecimento dos homens, mas faça sempre para a glória de Deus. Concluindo, irmãos, eu quero refletir aqui sobre 4 perguntas com vocês, sobre as atitudes, né? Primeira atitude: temos realmente sido vigilantes em oração? Quanto tempo você tem dedicado à oração? Segunda atitude: temos amado intensamente nossos irmãos? Temos tido esse amor intenso que Pedro exorta a nós termos? Ou será que temos tido pouca paciência com aqueles que nem sempre nos agradam? Porque amar quem nos ama é fácil,
Mas às vezes nós vamos encontrar pessoas que nem sempre pensam como nós, né? Nós vamos ter algumas divergências. Temos amado esses irmãos também? Ou somente amado aqueles que nos amam? Quando o irmão comete um pecado, qual tem sido a nossa atitude? Criticar, expor o pecado do irmão? Ou procurar se aproximar para ajudá-lo a ser restaurado? A terceira atitude, temos sido hospitaleiros? Temos estado atentos às necessidades do próximo? Temos aberto nossos lares para abençoar os irmãos que estão passando necessidade? Outro exemplo, irmãos, quando entra um visitante na igreja, você procura recebê-lo bem, como um servo do Senhor? Isso também é hospitalidade. Às vezes achamos que a hospitalidade está só nas nossas casas, mas não, você recebe bem alguém que está visitando aqui, isso também é uma hospitalidade, né? Quarta atitude, temos sido servos? Temos seguido o exemplo de Jesus, vivendo uma vida de serviço ao próximo e com isso demonstrando o amor de Deus? Estamos realmente dispostos a servir? Porque muitas vezes ouvimos isso, né? Temos que servir, mas realmente temos essa disposição para servir? Todas essas atitudes, elas têm um propósito, que está lá no versículo 11, né? No final do versículo 11, diz assim: para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos?